fiz questão de provocar essa reunião hoje em razão de que, afinal de contas, nós estamos conduzindo através do PAC um conjunto de obras bastante significativas para os interesses do nosso município, da nossa gente, né? E logicamente, que tem todo um viés de controle, né? Eu até estava conversando com o meu viu? Eu vir aí, né? Ah, ele está apresentado. Eu procurei até rememorar um pouco o circuito dessas obras, né? Como é que é o circuito das obras? O que acontece? Primeiro se faz o projeto. São engenheiros arquitetos. Então eles fazem o projeto dessas obras que nós estamos executando aí, de asfaltamento, né, de pavimentação como um todo. Bom, daí o que acontece? Vai para a Caixa Econômica Federal. A Caixa, então, tem uma equipe de engenheiros que avalia esse trabalho. Bom, daí quando passa na Caixa, ele vai para o Ministério das Cidades, que também tem a sua equipe técnica, que faz lá a triagem, e às vezes, isso que tem que alterar isso, é todo aquele vai e vem, né, para ajustar, vamos dizer assim, o projeto à sua condição ideal. Depois, então, que o Ministério aprova, então vem para a Prefeitura. A Prefeitura, evidentemente, então, tem que reelaborar o projeto, manda de novo para a Caixa, e a Caixa faz uma revisão de novo, e aí autoriza a licitação. Certo? Então, foi feita a licitação, quem ganha? Aqui, quem ganharam foram as empresas, a Carpenedo e a ênfase. Né? Então, a ênfase tem sua equipe de engenheiros. A Carpenedo tem a sua equipe de engenheiros, que então tem que executar essa obra. Aí o que acontece? Na execução, tem a equipe de engenheiros da Prefeitura, no caso aqui o nosso líder é o Maurício, que acompanha tudo certinho e tal, para que seja feito segundo o projeto. Daí daqui a pouco, antes de pagar, vem a equipe de engenharia da Caixa, faz teoria, faz sondagem, por aí, faz aquela, né, faz a sondagem, como é que você chama aquilo? Corpo de prova. Corpo de prova, aquele, né, para mostrar, não, está bem feito, então vamos pagar. E nesse caminho, tem o controle interno também, né, que são saudades chatos, né, que eles vão acompanhando para e passo, para ver até onde se tem um projeto, tem a questão dos itens para serem observados para que executem. Então, eu quero dizer o seguinte, e mesmo assim, claro, eu já tinha notado, e nós estávamos com o Maurício, presidente, tratou diretamente com o vice-prefeito, e com as empresas também, né, que são executadas. Tal lugar surgiu um problema. Daí, por exemplo, foi lá embaixo na São Luís, eu fiz questão de chamar a Corsan aqui também. Tudo, né, Corsan, porque, lá, por que aconteceu aquele problema? Deu um problema de água da Corsan, estoura pá, a adutora da Corsan rebentou e melou com todo o asfalto. Então, teve que a empresa refazer e tal, talvez tenha que mexer de novo. Aqui, da obra que é da Carpenedo, surgiram alguns probleminhas de filtração, e lá, onde se instalou a sinaleira, então houve um escorrimento do asfalto, que deu então como se fosse uma valetinha que vai se criando, um pequeno rebaixamento no asfalto. E eu tenho sempre, temos amigos assim, chamam lá o Maurício, que é a minha referência. Maurício, o que está acontecendo? Não, já falei e tal. Então eu gostaria assim que a gente, aqui está o grupo, que todos os entes em causa, a Prefeitura, que está o secretário de Infraestrutura, está também a equipe de engenharia, a equipe do controle interno e as entidades que entram em questão, quais são? A Corsan, que também tem uma interação importante aqui nas obras, né, porque eles têm que fazer buraco, e o buraco onde tem asfalto é sempre uma coisa extremamente danosa, mas precisa fazer, é inevitável, né? E as duas empresas, então, a Carpenedo e a ênfase, que são os que vão executando a obra. Eu gostaria talvez que quem começasse a falar seja o Maurício, né? Ele é o meu referencial para a questão técnica, né? Aqui estão os outros secretários, que é o Cristiano e o Rodrigo Birkler, né?
que, afinal de contas, nós temos um compromisso, né, e os dois engenheiros, tá? Aqui está o Christian, que mais se volta lá para a América, tá? Da América é o Christian, e o Maurício, que é das demais. Fala, Maurício. A gente já vem acompanhando há algum tempo, né, desde a execução, sobre a fiscalização que foi explanada como se não existisse fiscalização. Tanto é que alguns pontos que a empresa, e a gente detectou que tinha alguns problemas, como aqui perto da Cotri Rosa, na Ancorá, a empresa prontamente foi comunicada e foi lá e resolveu os problemas. Então, no decorrer do tempo, a gente acompanha aonde existe algum problema, a empresa vai lá e executa os consertos. O que aconteceu também agora com esse período de verão e o trânsito intenso, então está começando a aparecer alguns pontos que pontuais, esse escorregamento. A empresa foi comunicada semana passada sobre esses problemas e estará executando, digamos, não só esses, mas como outros que a gente detectou e existe previsão de que haja também algum problema em alguns pontos, vão ser corrigidos. Quanto à questão do acompanhamento, tanto a Caixa como a nossa engenharia acompanha diariamente na execução dos asfaltos, questão de espessura dos asfaltos, que nós temos um controle rígido sobre isso, né? Tanto é o Tribunal de Contas vem, acompanha junto com o controle interno. Nós temos questão de amostra, nós temos uma sala cheia de amostra do asfalto. O Tribunal de Contas vem, já analisou várias vezes e sempre não existiu nenhum apontamento sobre isso, né? Então, sobre a questão, acho que desse acompanhamento da fiscalização quanto da Prefeitura, do controle interno, para se ter uma noção, se o Tribunal de Contas vem e desde, acho que faz 2, 3 anos, que analisa e não tem, digamos, eu acho que a questão de acompanhamento da Prefeitura junto com o controle interno, junto com as empresas, acho que está sendo satisfatório. Problemas vão acontecer pontuais em qualquer local, então a gente está aqui para corrigir isso e prever que isso não aconteça mais para frente. Eu estava conversando com o engenheiro deles, desses reparos agora, fazer com asfalto com polímero, que é um material bem mais caro que nós vamos estar utilizando, provavelmente nós vamos estudar isso agora, nessa semana, para fazer um teste. Se comprovar a durabilidade, nas próximas licitações, a gente poderá utilizar esse material. Ele é bem mais caro, sim, mas provavelmente esse investimento ele vai se pagar a longo prazo. Tá. Só para ter amigos da imprensa que estão aqui também, esse projeto tem na previsão do contrato, a empresa tem que dar 5 anos de garantia. Quer dizer, tudo que acontece nesse período de 5 anos, as empresas contratadas, elas têm que responder, deixar o asfalto em condições, enfim, de qualidade que são desejadas. Eu pediria então agora, através ao seu Denis, que aqui é o representante da Carpinteiro, como é que está a visão da empresa nesse particular? Porque eu quero dizer assim, acho que é importante destacar, acho que 99% do asfalto que tem sido executado está em boas condições. Está em boas condições. E tem esses focos que, no caso da Carpeneiro, se situaram fundamentalmente aqui na expedicionária. O que é que a empresa tem a dizer sobre isso? Bom, nesses locais específicos, né, a gente entende que transcorrido 2 anos, nós tivemos agora um fato que surgiu de repente nesse verão. Então, a consequência para isso é do trânsito pesado aliado à alta temperatura. O que acontece com o trânsito pesado quando ele exerce carga sobre o asfalto? Na tração, esse asfalto embaixo, a partir de 50 graus, ele amolece. Se eu tenho tração em cima, uma aplicação de carga, ele começa a escoar. Então, quando há um trânsito intenso, contínuo e pesado e uma temperatura alta, isso é consequência normal que isso aconteça. Nas rodovias isso acontece também? Isso acontece também em rampas acentuadas, isso a gente pode ver onde há essa concentração de veículos num grande número, né? Claro, quando tem veículos leves e tal, o asfalto amolece também a 50 graus, só que a solicitação em cima dele é muito menor.
E por isso ele não deforma dessa maneira, como deforma em sinaleiras, em rampas acentuadas, em curvas acentuadas, que não é o caso aqui também, mas isso acontece, a gente vê nas rodovias. Então os órgãos estaduais e federais têm utilizado nos pontos mais críticos o uso do asfalto modificado por polímero, como o engenheiro Maurício colocou. O que é esse polímero? O que ele Esse representa em polímero, termos de qualidade de custo? esse polímero, então, ele vai fazer com que a temperatura do amolecimento do asfalto passe de 48 graus para 65 graus acima. Então, em determinada oportunidade, um ano e meio atrás, nós fizemos até a Universidade Federal de Santa Maria fez um estudo que no verão facilmente o asfalto na região aqui ela atinge 65 graus. Então é incompatível a temperatura do asfalto com aquilo que atinge a superfície como ligante. Então esse ligante permite que seja aplicado e não deforme essa temperatura, e ele tem um custo de 50% maior, o ligante somente, não a mistura, do que um ligante convencional. Então isso repercute na massa asfáltica mesmo, em torno de 20%, 20 a 30% do custo final, né? Isso na verdade, tem que atualizar os custos, porque certo. O asfalto ao longo do ano reajusta várias vezes. Né? No caso, a Caixa, já dialogando sobre isso, Maurício, a Caixa estabelece esse componente, o tal dos polígonos? O que nós temos de planilha com a Caixa é só o asfalto normal. A Caixa não existe esse asfalto com polímero. Sinap com polímero. Então nós trabalhamos com o que a Caixa tem, né? E o que é usual, 95% do DAE de elite, que normalmente usa o CAP normal. Então, imaginemos então aquilo que o Denis falou. Nesse trecho ali, se fizer a nova massa for feita com esses polígonos, ela adquire uma resistência muito maior ao calor e, consequentemente, também ao impacto. Na verdade, ela resiste, ela não amolece como amolece agora. Então, não amolecendo, com o trânsito pesado em cima, ela vai deformar muito menos. Mas em caso desses confinamentos que estão fazendo aí na avenida, para adiantar botar essa massa aí, eles fazem um confinamento, todos os carros são obrigados a passar naquele rastro todo dia. Isso é um problema. Vai adiantar, depois vai não, na verdade, a incidência de problemas vai ser muito menor. Vão acontecer problemas, né? Podem acontecer problemas, mas a incidência deles é muito menor. Né? Especialmente nesses pontos onde a solicitação é maior. Para o carro, frena o carro, depois a atração de novo na arrancada. Né? Tem uns pontos aqui no Expedicionário Weber, não sei a quantidade de carro aí, mas é grande. Não sei se é 5, 6 mil veículos. E entre esses passa carreta e trem, caminhão, e passa só no mesmo rastro o dia inteiro. Não passa para lá, são obrigados a passar ali. Isso eu não sei se é por isso que uma das razões que está a Secretaria de Infraestrutura estudando e já tem uma audiência pública marcada, nós vamos ter que progressivamente retirar carros pesados do centro da cidade, e entre eles expedicionário. Nós, nesse sentido, por exemplo, as cooperativas estão colaborando com isso. O trânsito de caminhões com cereais não entram mais pela avenida, quer dizer, todos eles vêm por fora. Então, isso já é um componente, mas ainda às vezes acontecem carretas passando aí. Então, isso na área do trânsito, o Carlinhos junto com o Rodrigo estão vendo aí, nós rapidamente vamos ter que interferir. Bom, mas então vamos dizer, aqui nesse dicionário, é melhor aguardar um pouco mais para fazer a intervenção, principalmente naquele ponto lá. Tem pequenos pontos aí que são menores, mas ali é o mais preocupante, onde de fato está se compondo aquela depressão. Em que época, Maurício? Perfeito, eu acho que nesse caso tem que ter um critério. Daqui a pouco seria interessante alguém externo mesmo dar um parecer sobre isso. Ter alguma universidade, coisa assim, fazer essa avaliação com mais critério para balizar tudo isso que a gente está falando aqui também. Né? Agora, uma coisa que eu queria colocar, prefeito, assim, que se trata da camada superficial. É em cima que está escoando, não é falta de estrutura embaixo. Né? Então, se é só da camada final que o ligante está atuando e está escoando.
foram feitos diversos Reparos, reparos estruturando a parte de baixo, não é algo que ele baixa assim, em cima, está entrando dentro e está expondo. Tá. Ok. Então essa é a ideal, seria achar uma solução tecnicamente mais adequada. Okay? Dá ênfase ali, notadamente, me parece que estava na cabeça aqui na rua São Luís, né? Que envolve logicamente a obra da Corsã. Ali a solução que foi dada é definitiva ou talvez tenha que haver uma intervenção ainda para tornar aquele asfalto assim, mais qualificado? Ali foram 2 vezes, né? Teve um estouro de uma rede da Maria de Alves, 250, estourou e levantou. Aí foi refeito tudo feito. Aí depois estourou de novo, acho que a mesma rede, mesma ponto. Foi refeito de novo. É uma rede geral. Só que aí é assim, né? Foi, não sei qual é a quantia que água que saiu fora, a quantia que ficou iluminada embaixo. Foi feito, tudo certinho. Mas em princípio. Foi substituída, né? Porque o pavimento anterior era calçamento e terra. Então, em toda essa área que o PNT viu que aflorou o calçamento e a gente viu que levantou o asfalto e houve deformação, foi retirado o material, foi colocado rachão e base para dar uma estrutura ao pavimento. Então, até agora, não houve nenhuma deformação. Em princípio, não acho que pode ser que aconteça, mas acho que não. Acho que vai acontecer. A segunda vez que rompeu, levantou exatamente a placa que havia sido feito o recorte anterior, né? Então foi refeito aquilo lá e até então não surgiu mais nada. Ok. Bom, então acho que seriam as 2 coisas mais importantes. A terceira coisa é a Corsã aqui, né? Tá, o nosso presidente da Corsã e o engenheiro responsável aí, que eu me preocupa muito, por isso que essa reunião tem esse significado, que o que é o remendo? O remendo, então, em tese, é restaurar o asfalto nas suas condições originais. E, infelizmente, essa parte está deixando a desejar. Eu sei que vocês também não é a Corsã, vocês terceirizam esse serviço, mas eu determinei, e acertamos isso com a nossa equipe técnica aí, que vamos ter que ser o mesmo critério que se adota para as empresas que intervêm no asfalto, que é 5 anos de garantia. A Corsã vai ter que exigir dos seus prestadores de serviço também os mesmos 5 anos de garantia. Ou seja, foi feito aqui, tá, já arrancamos e tal, aqui foi feito o remendo. Aqui, isso, Joana, que eu gostaria de dizer, muitas vezes o próprio remendo, quando foi concluído, ele já está deficiente, ele já não está adequado. Legal o pensamento. Falta alguma coisa, está faltando. Eu que sou um leigo, vou lá, não, mas aqui já tem uma fissura aqui entre o asfalto e o remendo, que daqui a pouco essa fissura vai virar um problema. Não tem prazo, tem que esperar para colocar o asfalto. O prazo acontece, né? A gente tem pressa em resolver. Né? O problema é deixar aquilo lá, pegam vias muito trânsito, é pó, é pedra que salta, que fica a base, né, base graduada, então passa um veículo lá, desloca a pedra para um carro, para alguém que está passando no vidro de uma loja, então tem todos esses inconvenientes. Mas o problema maior que nós já detectamos está na compactação, é isso que exatamente, então acaba anexando. A cobrança é diária, prefeito, isso a gente faz. A garantia também nós temos, e a gente cobra e exige que seja refeito, e eles são refeitos. O problema é que acaba causando transtorno até que ele adensa, fecha a via novamente, tu refaz, recorta aquilo lá, tu retira. Então isso tudo acaba dando um transtorno, mas a cobrança existe, notificações existem, e a empresa vem atendendo. Porém, a briga maior está na compactação no momento que executa o serviço. Ou seja, ter um pouco mais de tempo, e infelizmente o nosso contrato, o contrato que é firmado com a empresa, ele não prevê, por exemplo, uma equipe só de compactações de que isso eu sugeri numa reunião que tivesse, porque aí aquela equipe que faz o conserto, se você vai fazer toda uma compactação, ele pode levar mais tempo, então eu queria uma equipe somente para compactar. Então isso é uma sugestão que a gente tem para que novos contratos podem encarecer um pouco mais, porém o produto final é melhor. É isso que a gente está sugerindo. Se fizesse uma reposição de 30 graduados em toda a nave, a terra já passou. Eu teria que colocar uma parte também uma sugestão, conforme
conforme a rede um pouco de pó de pedra, depois vem com brita graduada, daí ele já dá outra densidade, muda de figura. Né? Sim, era porque essa é uma questão, Jauro, que é uma exigência que nós temos que estabelecer. Nós temos que garantir o nosso asfalto com qualidade e passa pela restauração da valeta de forma adequada, né? Até, Maurício, você deve ter, tenho cobrado muito dele, porque né? Tem um buraco, o Maurício viu aquele buraco, como é que ficou? Ah, pois é, ele tem uma série de anotações. Então, essa gostaria que a Corsan também assumisse conosco esse compromisso de ser intransigente com o terceiro. Não adianta, fez, não paga enquanto não tiver adequado, fez mal, tem que fazer de novo, porque não adianta, nós estamos aí fazendo um investimento expressivo, que graças a Deus está melhorando muito a qualidade da nossa cidade em termos de deslocamento, pavimentação, de tal forma que a gente possa ter garantia que esse asfalto vai durar, né, pelo menos 5 anos de garantia, e depois, evidentemente, vai ter que se pensar num contrato de manutenção após isso, para dar perenidade a esse asfalto, assim, para toda a vida, como se diz. Né? Já que estamos aqui, como é que está a América? Cristian, que é o responsável pela vida da América, como é que está indo, já que está o pessoal da imprensa, vão gostar de saber também, ver como é que está. Bom, a América está com 70% dela concluída, né? O pavimento já chegou até a galeria. Agora estão executando os meio-fio da parte final, para encontrar com o trecho que já estava executado de Cruzeiro para cá. Então, acredito que até o início do mês que vem ali, já deixe concluído, até o final desse mês de fevereiro. Carpenedo, presidente Denis, honra a palavra dele, eu acho. Se o tempo continuar nos ajudando a trabalhar, até o final do mês, certamente estará a parte principal, o pavimento que liga, né? A ligação. Vão ter ainda elevamento, alguma coisa que vai ficar dos canteiros, mas até a parte principal do pavimento, previsão que esteja concluída. Tá bom. Não, porque a gente tem a parte da ciclovia que vai ser iniciada, que vai ser uma obra que vai durar mais, mas eu pretendo, né, Bevinho, nós pretendemos tão logo fique pronto o asfalto, que a gente possa colocar trânsito, porque não vai ter problema, vai se poder, né, Denis, tocar o serviço sem problema de segurança também. Eu imagino que no começo não vai ter um trânsito muito intenso, né, até o pessoal se habituar ao novo circuito de rodovia. E, aliás, como a Avenida América é uma rodovia, toda ela está construída com toda a base que é de rodovia, ela não é? Ela tem toda a estrutura. Então, a ideia é que parte do trânsito que está atrapalhando a nossa expedicionária, ele seja deslocado e daqui a pouco as expedicionárias vão ter que cortar, vai ser proibido o trânsito de carretas, por exemplo. A partir de uma certa tonelagem que seja proibida, principalmente esses volumes que começam a comprometer o nosso asfalto urbano aqui, né? Então, eu acho que fim de fevereiro, o Jairo preparar a bicicleta, ele disse que ia fazer de bicicleta esse trajeto aí, viu? Não faz, né? E ele prometeu que vai fazer a pé, né? Vai fazer a pé da Gazeta aí, né? Também. O senhor me permite fazer algumas perguntas? Pois não. Primeiro, sobre a temperatura do asfalto, de 45 a 60 graus, e começa a dar uns problemas. Não foi previsto isso no projeto, que poderia subir a temperatura, pensar num outro formato, uma nova tecnologia, para evitar esses problemas? Outras. Depois que nós divulgamos a matéria, diversas pessoas da cidade, diversos pontos sobre esse asfalto novo, levantaram alguns problemas específicos em cada ponto do seu asfalto. Na frente da minha casa está abrindo buraco assim, assim, assado, ou é por causa da Corsan, que faz o asfalto, fica aquela vala horrível que a gente pode notar quando a gente passa por ele. Não seria necessário fazer um levantamento pelos engenheiros da prefeitura para notar quais que são os problemas, em quais pontos específicos, esse é da empresa tal, esse é da empresa tal, para justamente saber que problema que nós temos hoje, porque é além da Avenida Expedicionário Weber, pelo que os nossos leitores estão falando. Há uma coisa também que existe, que realmente na nova licitação vai ser corrigido, é a questão daquela tampa de esgoto. Na nova licitação que estamos já encaminhando da última etapa do PAC 2, como é chamado,
já vai estar previsto. A empresa que vai executar a obra de asfaltamento já vai ter um valor para erguer a tampa, para não ficar aquele buraco, aquele desnível extremamente desagradável. Fiscalização da Corsã. Exatamente. Sim, a Corsã acompanha da altura. Isso mesmo. Mas nós já temos autorizado um recurso para levantar essas tampas num projeto próprio. Está em andamento isso aí, né? Está sendo. Foi levantado, nessas duas licitações, nós levantamos, são 150 tampas que estão abaixo. O que acontece? A prefeitura executa o asfalto, então houve uma divergência de posicionamentos, porque a rede é de responsabilidade da Corsã e ela tem a concessão, então a prefeitura não pode mexer nisso. Mesma coisa a questão da RGE, a prefeitura não pode mexer nos postos da RGE. Então houve uma divergência em reunião junto com o fundo de gestão, então foi autorizado pegar o dinheiro do fundo, que é um dinheiro que vem da Corsã, para levantar todas essas tampas hoje existentes, que estão defasadas. Isso. E a partir da próxima licitação, sim, com a autorização que teve da Corsã, nós estaremos colocando nos projetos, vai ser o levantamento, na rua tal tem 5 tampas, vai ser colocado no projeto, para que antes da execução do asfalto se erga com o acompanhamento da Corsã, né, que eles têm que acompanhar, porque a rede é deles, né? Para ter essa Você tem uma forma de cobrar uma qualidade do asfalto da Corsã, porque a gente nota que é um asfalto que é colocado pela empresa, a Corsã vai lá e abre, tu nota, eu não sou técnico, mas tu passa pelo local, tu vê que tem uma diferença considerável nos dois asfaltos. Então se tem uma lei para cobrar que seja a mesma qualidade, enfim, ou um técnico para ver. Isso que nós passamos agora. Sim. Isso que A questão de qualidade do asfalto é a mesma massa asfáltica usada pelas duas empresas que fornecem a rede aqui. Ou se compra com a ênfase, ou se compra com o carpineiro. Ou seja, a massa asfáltica é a mesma. O problema maior que se dá é adensamento e ele dá uma diferença. Não sei se de um dia para o outro, tem até que pode me responder, talvez, com uma composição um pouco diferente, de um dia para o outro, possa dar a massa um pouco diferente do outro. Acredito que não. Mas a massa em si é a mesma. Então, ele dá a diferença principal, é aquela questão do adensamento. E aí, ou às vezes ele fica um pouquinho acima, ou fica até no mesmo nível, porém, se não for bem compactado, adensou, e ele vai dar aquela diferença que tem que refazer. Mas esses mais baixos, eles não são baixos. Não, isso é bom que fique claro. Essa avaliação é feita, ela não é paga se não está de acordo, isso vale para calçamento também. Vala por vala, todas elas, há um colega que faz fotos, né, faz a medição e todas as valas, tanto para pavimento de rua como de passeio, e autorizam ou não o pagamento. E aí essas que são glosadas, ou seja, que não foram aprovadas, eles devem refazer até que ela venha a aprovação. Vai receber após isso. No momento que mesmo ela paga, adensou, que isso pode ocorrer com o tempo, a gente exige que eles refazem e temos garantia. Acho que umas que foram feitas bem recentemente, eu acho que foram muito boas, é aqui próximo ao rótulo do Nacional. Nessa rua que vem, digamos, do Nacional, que desce para o outro lado ali, foram feitas está perfeito, tá? Nem se nota que foi feito, esse é o padrão que tem que ser adotado. E o Maurício, nesse ponto, Jardel, tem a determinação, e é técnico junto com a equipe do Cristiano lá, eles vão ser exigentes. O Jauro manda, né? Ele vai mandar, e antes de pagar vai exigir que seja, porque me parece, quando se estabelece o nível das tampas de esgoto e as da Corsã, praticamente, porque eu acho que tem passado permanentemente nessas obras, e eu gosto de ver a obra feita, então é bom passar, e a gente não é especialista, mas logo nota que tem alguma coisa que não está legal. Então a gente tem feito, e a determinação do Maurício, que é o nosso chefe da equipe para essa parte, de exigir das obras que a Corsã contrata, igual qualidade que temos cobrado das empresas que fazem o asfalto. Sobre aquilo que tu falaste, eu gostaria que o Maurício dissesse, quer dizer, sobre por que não foi previsto a questão do... A questão do pavimento, a gente adota sempre o que é adotado pelo DAE e pelo DENIT, né? Se a gente tivesse uma bola de cristal e soubesse que ia dar esse problema, com certeza a gente teria tomado outra atitude. Ou colocar um pavimento que é um pavimento rígido de concreto, só que custa muito mais. Então, o que a gente também trabalha com o princípio da economicidade. Tu vai botar um pavimento que vai custar 4 ou 5 vezes mais, que vai durar muito mais, ou
Daí entra na questão de tem dinheiro ou não tem dinheiro. Então, eu não me lembro qual o número certo, são 400 ou 500 mil metros quadrados de pavimento já executados nesse parque. Se a gente for levantar a área desses pontos, não dá 1000 metros. Então, a questão de porcentagem do problema é pequena. Acontece, vai acontecer e a gente está aqui para corrigir isso. A questão da Corsa, o que é feito? A Corsa encaminha, digamos, o relatório dos pontos que foram mexidos por eles, vem para o nosso setor, é feito materiais, depois passa para mim e eu faço a vistoria. Só que se eu fizer a vistoria hoje e está ok, para mim está ok. Eu não vou daqui a 3 meses lá vistoriar. Então pode acontecer o quê? De que com o tempo esse pavimento adense, mas eu não tenho como, eu não consigo ficar o dia inteiro só andando. Teria que ter um engenheiro na prefeitura o dia inteiro só para fazer isso. As pessoas reclamaram de alguns pontos específicos. Até eu posso passar para o Viana, para a assessoria, de algumas ruas que receberam pavimentação. Vocês, o teu pessoal, o pessoal da engenharia, tem algum levantamento de outros problemas a não ser esse da Expedicionário Weber? Existe algum outro pontual na Borges, né, por aí, que é questão bem pontual também, que a gente vai passar para... O que tem acontecido também é a população está deixando fazer o asfalto e depois mexe na calçada. A gente já viu 2 ou 3 pontos que arrancaram a árvore e estourou o pavimento. Em 3 pontos, eu acho que eu vi na avenida, aqui ocorreu... Ou perde ligação de água, depois de feito. Isso que a imprensa tem que passar. Se já sabe que vai ter a rua, eu vou fazer uma construção, já liga antes. A gente fez o asfalto, 2 semanas depois o pessoal está pedindo ligação de água no asfalto novo. Daí é questão de bom senso da população também, de prever isso, né? Foi feito um problema específico que a gente nota. Capeamento em cima do existente. Então, a pista ela tem essas ondulações, porque muitas vezes as árvores acabam erguendo, principalmente aqui perto da Cotre Rosa, ela ergueu o pavimento que tinha existente, nós não prevemos drenagem ali. Então... mas certamente é alguma coisa que nos incomoda também. Sim, o prefeito me cobrou, eu falei ao prefeito, hoje mexe e faz uma drenagem que às vezes não tem no local, a gente tem que levar para 3, 4 quadras, daí vai custar R$200 mil. Daí a gente tem que pensar, vai ficar uma pocinha d'água aqui, eu vou gastar R$200 mil para resolver uma pocinha d'água, né? Porque um problema que foi resolvido foi ali na Felite, né?